Um pouco da palavra. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 18, versículo 18. Graça e paz, meu querido ouvinte. Lugar errado, companhias erradas. Esse é mais um pouco da palavra. Uma das noites mais longas de toda a história começou em um lugar separado e escolhido por Jesus para passar a sua última noite em companhia dos seus discípulos. Ali ele lavou os pés dos seus discípulos, ali eles fizeram a sua última refeição juntos. E uma noite que começou com celebração, terminou em traição e negação. Logo após Jesus ter sido entregue por Judas, ele foi levado até a casa do sumo sacerdote para ser interrogado. Pedro e João acompanharam à distância, porém somente Pedro ficou do lado de fora. Era uma noite fria e Pedro se aproximou de uma fogueira para se aquecer. Junto ao fogo estavam aqueles que tinham levado Jesus até ali. Pedro agora estava em companhia daqueles que prenderam seu mestre e mais, ao lado do parente daquele que, horas antes, ele, Pedro, tinha decepado uma das orelhas. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu: Eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro o negou e, ao mesmo instante, um galo cantou. João, capítulo 18, versículos 26 e 27. Pedro estava no lugar errado, em companhia das pessoas erradas. Paulo alerta sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, quando ele diz: As más companhias corrompem os bons costumes. Pedro estava cercado de pessoas que não tinham nada de bom para lhe oferecer. Pelo contrário, eram inimigos da sua fé. Pedro, então, cumpriu com a profecia feita por Jesus horas antes. Ele negou Jesus antes do amanhecer. Meu querido, você está em uma situação semelhante? Já esteve em lugares que não deveria estar? Você já se relacionou com pessoas que não deveria se relacionar? Em alguns casos em que você acaba comprometendo seus princípios para se adaptar às situações e não ofender ninguém? Se sua resposta a essas perguntas foi positiva, talvez seja o momento de você repensar quem são os seus amigos e quais são os lugares que você está frequentando. Pense nisso. Eu quero orar com você. Pai Santo, a negação de Pedro. Ó Deus, apesar de tudo aquilo que aconteceu naquela noite, apesar de tudo que o seu Filho revelou aos seus discípulos, todas as coisas aconteceram segundo a sua vontade, nós cremos nisso. Mas a nossa parte humana nisso tudo, ó Deus, nos leva a refletir em como nós devemos nos comportar nesse mundo. O exemplo de Pedro é um deles. Ó Deus, que o Senhor coloque no coração dos nossos ouvintes, que nós possamos, ó Deus, estar sempre repensando se estamos realmente no lugar certo e com as pessoas certas. Eu oro no nome de Jesus. Amém.